Bem, o último exercício do figura 2 traz o seguinte enunciado, o último item do figura 2. A é o vértice de um triângulo equilátero cuja base pertence ao plano bissetor beta 13. Represente a épora do polígono, sabendo que sua altura AH é vertical. O enunciado quer dizer que sua altura AH é uma reta vertical. Bom, a primeira coisa que a gente nota nesse enunciado é que pelas coordenadas do plano do ponto A, a gente sabe que o ponto A não pertence ao plano bissetor beta 13, né? Assim, o próprio enunciado já fala. A é o vértice de um triângulo equilátero cuja base pertence ao plano bissetor beta 13. Não é o triângulo todo, é apenas a base dele que pertence. Então, vamos fazer aqui novamente um croquis do nosso primeiro diedro. Né? Esse problema ele está aqui sendo todo solucionado no primeiro diedro. O plano bissetor beta 13 vai fazer, como nós vimos nos exercícios anteriores, um ângulo de 45 graus com o plano horizontal π e com o plano vertical π'. Então, aqui a gente tem o plano vertical π', aqui a gente tem o plano horizontal π, o plano de perfil π duas linhas e aqui a gente tem o plano beta 1, 3, que faz 45 graus com o plano π com o plano π'. Então, vou considerar que a minha origem das abscissas está aqui, né? Porque o meu ponto A, ele está na origem das abscissas, quer dizer, a abscissa dele é zero. Né? A abscissa dele é zero, ele tem um afastamento de 4, então, digamos que aqui seria 2, aqui seria 4. E ele tem uma cota igual a zero. Então, se a gente parar para pensar, se a cota do ponto A é igual a zero, então o ponto A pertence ao plano π. Então, o ponto A em si é a sua própria projeção horizontal, enquanto o A', obviamente, vai estar na linha de terra. Quando eu elevar esse ponto A para cima, né, eu sei que a reta AH é uma reta vertical. Então, de cara, eu sei que a reta AH faz 90 graus com o plano horizontal. Então, aqui eu sei que a projeção do ponto H vai estar aqui também, porque uma reta vertical se projeta como um ponto no plano horizontal. Então, aonde está H? Aqui, né? Porque eu sei que H pertence à base, né? Um triângulo equilátero com vértice A, ele vai ter a base a base B e C. E no meio da base está o ponto H. Então, o que ocorre aqui é que o ponto H também pertence ao plano bissetor beta 13. Então, aqui estaria a projeção vertical do ponto H. Muito bem. Então, essa daqui é a reta vertical. Né? Agora, a base. Né? A base desse triângulo, já devem ter reparado que no fundo, esse triângulo ele vai aparecer de cabeça para baixo. Né? Porque aqui eu tenho o ponto A. A altura dele vai ser AH. Então, aqui eu teria B e aqui eu teria C. Então,
a gente sabe que o triângulo ele vai estar com o vértice dele no ponto A e a base pertencente ao plano beta 13. Essa reta que forma a base, ela poderia ser, por exemplo, uma reta qualquer. Imagina uma reta qualquer fazendo esse ângulo pertencente a beta 13. A gente pode usar uma reta como essa? Não. Por que não? Porque, primeiro, para que esse meu triângulo seja um triângulo equilátero, eu vou necessariamente, e para que a reta AH seja a altura dele, necessariamente eu preciso que a AH faça 90 graus com a base BC. E se for uma reta qualquer, o ângulo vai ser diferente. Além disso, o ângulo que faria no vértice C, se o vértice C estivesse aqui e o vértice B estivesse aqui, seriam ângulos diferentes. Então, a única maneira de resolver esse problema com um triângulo equilátero, onde BH e CH teriam a mesma dimensão e os três ângulos internos do triângulo tivessem 60 graus, a única maneira de fazer isso é onde a reta BC ou CB fosse uma reta fronto-horizontal, uma reta paralela à linha de terra. Então, a gente vai ter o triângulo no espaço fazendo essa forma mais ou menos. Né? Então, aqui eu teria, por exemplo, um ponto B no espaço. Aqui eu teria um ponto C no espaço. Essa reta está por trás, por baixo do meu plano bissetor. Aqui ela está por trás do plano bissetor e aqui eu estou vendo ela ali. Então, seria como se fosse algo assim. Aqui eu estou vendo o meu triângulo equilátero por trás do meu plano bissetor. E aqui eu vou ver o meu triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero, ele vai se projetar em π como uma reta paralela à linha de terra. Então, aqui seria a projeção dele, onde eu vou ter B e onde eu vou ter C. E no plano vertical, π', nós vamos ver esse triângulo em verdadeira grandeza. Agora, todo esse problema vai depender de eu achar a altura de H. Bom, olhando nesse esquema, né, nessa perspectiva, já dá para imaginar que a cota de H, que é essa distância, é igual ao afastamento de A. Né? Porque, afinal de contas, A também é a projeção horizontal de H. E o plano beta 13 faz 45 graus com o plano horizontal π. Então, vamos lá. Vamos para a épura e resolver esse problema em épura. Eu sei que a abscissa de A é 0. Então, ele está ali já sobre o meu ponto 0. Agora vamos traçar a linha guia. Aí eu tenho A tem um afastamento de 4. Então aqui é o meu ponto A, que coincide com o meu ponto H. Aqui a linha coincide com 0, coincide com a origem das abscissas. No fundo, a gente
Conhecendo essas propriedades do plano bissetor beta 13 e do plano bissetor beta 13, que faz 45 graus com os dois planos, bastava eu repetir o afastamento de A para encontrar H. Eu sequer precisaria da minha projeção em π duas linhas. Tá? Então aqui seria o ponto H. Mas vamos fazer a projeção em π duas linhas só para a gente entender melhor como esse exercício funciona. Então aqui é o ponto, é o afastamento de A. Vamos projetar o ponto A, encontrar o ponto A, duas linhas. Certo? Agora, conforme a gente viu nos exercícios anteriores, né, o plano bissetor beta 13 faz 45 graus com o plano horizontal e com o plano vertical. Então, eu sei que essa linha daqui é beta 1, 3, π duas linhas, porque é a interseção do plano beta 13 com o plano bissetor π duas linhas. O ponto H pertence a beta 13 e uma reta vertical passando pelo ponto A, aonde ela encontrar com o plano bissetor beta 13, é aonde eu vou ter o meu ponto H. Então, vejamos se o meu compasso está dando uma leve imprecisão, mas tudo bem. Então, aqui está a galinha. Se eu sei que a base é uma reta fronto-horizontal, a reta fronto-horizontal vai se projetar como um ponto na projeção de perfil. Então, coincide com B, duas linhas, e coincide com C, duas linhas. Aonde está a VG do meu triângulo equilátero? Se eu tenho a altura do triângulo equilátero como uma reta vertical e se eu tenho a base do triângulo equilátero como uma reta fronto-horizontal, então a VG desse triângulo equilátero, como a gente viu aqui nesse croquis, ela vai estar em pilinha. O triângulo equilátero, como eu já mostrei ali em épura, no plano de perfil, ele vai se projetar como uma linha, né? Que é a linha AH. Aqui nesse meu croquis ficou meio ruimzinho aqui, né? Essa linha não está parecendo muito vertical. Peraí, vamos dar uma forçadinha de barra aqui, mais para cá, ok, perfeito. Perfeito não, mas é o suficiente. Então aqui eu teria o ponto A, duas linhas, e aqui eu tenho B, duas linhas que coincide com C, duas linhas que coincide com H, duas linhas. E aqui está o meu ponto H no espaço. Então, essa aqui é a projeção de perfil do meu triângulo equilátero. Agora vamos ver a VG dele. A VG do triângulo equilátero, a gente sabe que a base dele, que os três ângulos dele, tem 60 graus. Então, a gente vai usar o esquadro de 30 a 60 e a gente vai desenhar uma reta que faz 60 graus com a linha de terra e uma outra reta que vai fazer os mesmos 60 graus com a linha de terra. Então, agora, aqui em cima, a gente tem a base do triângulo equilátero em verdadeira grandeza.
Eu ainda não defini aqui em Épora se aqui é B ou se aqui é C, mas na minha perspectiva eu já tinha jogado o C com abscissa negativa, então aqui vai ser o C', aqui será o B'. Agora, para encontrar a projeção horizontal, aqui temos o B. E aqui teremos o C. Então, aqui a gente tem, o meu zero ficou ruim ali, né? Aqui a gente tem o nosso triângulo equilátero em verdadeira grandeza. Muito bem.